Bom, boa tarde a todos. Encerramos agora uma sessão importante do Senado Federal, em que apreciamos, deliberamos, votamos e aprovamos a proposta de emenda à Constituição número 186 de 2019, que é a PEC emergencial, que estabeleceu o protocolo fiscal necessário para a implantação do auxílio emergencial no Brasil. Foi uma votação de 2 turnos, aprovamos o primeiro turno ontem, o segundo turno hoje, foram rejeitados os destaques, manteve-se, portanto, o parecer do relator Márcio Bittar, a quem parabenizo pela condução do trabalho, pela capacidade de diálogo e de negociação política, contemporizando as diversas frentes de interesse em relação a essa PEC emergencial. O fato é que aquilo que nós nos comprometemos, desde o início da nossa gestão como presidente do Senado, de pautar a PEC emergencial e aprová-la como uma condição de um protocolo fiscal necessário para o auxílio emergencial, foi cumprida pelo Senado. Agora a PEC se dirige à Câmara dos Deputados para a sua apreciação. O segundo ponto importante também dessa semana foi a aprovação do projeto de lei 534 de 2021, que estabelece a autorização para a União, Estados, Municípios e Distrito Federal assumirem os riscos inerentes à contratação de vacina, sobretudo quanto aos efeitos adversos da aplicação dessas vacinas. Era uma condição importante, um marco legislativo importante para se dar segurança jurídica à União para contratar com indústrias como Pfizer e Janssen. Já recebemos a notícia ontem do avanço das negociações do governo federal com esses 2 laboratórios. Quero crer muito fruto desse marco legislativo que aguardamos a sanção do presidente da República. Então, 2 pontos que são pontos absolutamente prioritários no Brasil, que é o da vacina e o do auxílio emergencial. Houve um avanço muito considerável por parte do Congresso Nacional, incluo, evidentemente, também Senado e Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados também com seu papel importante, além da agilização e da aceleração que nós estamos fazendo na aprovação das medidas provisórias, que também aprovamos na data de ontem, chegou da Câmara dos Deputados e imediatamente pautamos a medida provisória 1004, também referente ao enfrentamento da vacina. Hoje à tarde, às 16 horas, nós receberemos a visita de autoridades, inclusive do diretor da Anvisa, para que possa dar o depoimento a respeito do andamento dos processos de autorização e registro das vacinas no Brasil. Um requerimento da senadora Rose de Freitas, já aprovado no plenário, e que nós vamos cumprir também nessa audiência de 16 horas do Senado Federal. Presidente, ontem o senhor se reuniu com o ministro Ramos e outras lideranças do Congresso. O ministro estava hoje de novo aqui durante a sessão plenária. Há uma sinalização do governo aprovada no Senado de quando o auxílio emergencial vai vir para o Congresso? Ainda não há essa definição. Nós tivemos realmente uma reunião com o ministro Ramos ontem, com o presidente Arthur Lira, justamente para discutir os termos dessa proposta de emenda à Constituição. Isso agora já está superado, prevaleceu o texto do senador Márcio Bittar. Agora, de fato, aguardamos tanto a aprovação da PEC pela Câmara dos Deputados, quanto a apresentação por parte do governo do auxílio emergencial que tanto almejamos. Teve algum pedido do governo, presidente, para não analisar a medida provisória e tentar evitar alterar o valor que eles vão enviar, de 250, enfim? Teve algum pedido? Não houve nenhum pedido nesse sentido. A Câmara sinalizou, presidente, quando vai voltar lá? Já tem conversões com vocês, vai ser amanhã, semana que vem? O presidente Arthur Lira tem imprimido muita velocidade nessas questões relativamente ao enfrentamento da pandemia. O presidente Arthur Lira tem esse compromisso, inclusive revelou isso com a aprovação muito rápida do projeto de lei 534 de 2021. Então, agradeço à Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, o relator, o deputado Igor Timo, pela aprovação do projeto. E agora a PEC emergencial, também o presidente Arthur Lira participou, inclusive, desse processo todo aqui no Senado, de construção e de amadurecimento do seu texto, e certamente é uma providência prioritária da Câmara dos Deputados. Foi comentado, presidente, quantos milhares de pessoas vão ser beneficiadas com esse auxílio nessa nova leva, e se tem a possibilidade, dentro desse limite de 44 bilhões, aumentar um pouquinho esse valor de 250? Essa é uma definição que precisa ser feita. Houve, então, um limite de até 44 bilhões de reais para esta finalidade do auxílio emergencial, e agora é de se conceber quanto mais pessoas podem ser alcançadas por isso. Mas, uma vez aprovada a PEC do auxílio emergencial, a PEC emergencial que viabiliza o auxílio emergencial, nós temos agora que começar a discutir de maneira muito firme e segura a possibilidade da perenização de um programa social no Brasil, de renda mínima, de renda cidadã,
que possa dar dignidade a essa camada social que precisará desse alento do Estado até que nós possamos ter uma recuperação plena da economia para gerar emprego. O mais importante é a geração de emprego e de trabalho para as pessoas, porque ninguém quer a favor do Estado. As pessoas querem ter a sua própria capacidade de trabalho e viver da sua força de trabalho. Mas, evidentemente, que há uma camada que precisa ser assistida, nós temos plena compreensão disso e teremos, por parte do Congresso Nacional, todo o envidamento de esforços para poder dar a essas pessoas uma renda mínima cidadã para que possa ter no Brasil justiça social. A gente não sabe ainda se pode aumentar um pouquinho esse valor. Essa é uma indefinição ainda quanto aos parâmetros de valor e de número de pessoas alcançadas. Mas o governo federal certamente já está trabalhando nisso e, obviamente, nós seremos colaborativos para ter uma construção que seja a melhor possível, que alcance o máximo de pessoas possível para esse auxílio emergencial. O parlamento estaria disposto a aumentar esse valor, dependendo de quanto... Dentro da responsabilidade fiscal, das limitações agora impostas pela PEC, obviamente, o objetivo do Congresso Nacional é sempre ter o valor mais digno possível para as pessoas. Nós, no ano passado, aprovamos um valor de R$ 600, depois foi continuado com R$ 300, em razão do momento de ápice da pandemia. Vivemos ainda um momento de ápice da pandemia. Obviamente que o nosso desejo era poder assistir o maior número de pessoas com o maior valor possível, mas nós temos as limitações fiscais, temos que encarar essas limitações fiscais e vamos buscar fazer algo muito equilibrado para assistir o maior número de pessoas possível no Brasil. Muito obrigado. Está encerrada a votação do texto base em segundo turno. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 62 senadores, não 14, quórum de 77. Está aprovado o texto base em segundo turno. Senhor presidente, colegas senadores, imprensa, tivemos um dia e uma noite no dia de ontem de muito debate, diálogo, posições aqui colocadas de forma bastante franca, onde tivemos aí o resultado dessa votação dessa PEC, onde teremos ainda a oportunidade de debatê-la na Câmara dos Deputados. É necessário, e eu disse aqui, vou repetir, que mais do que nunca nós possamos compreender e unir forças para enfrentar o que é importante para o país nesse momento. Nós precisamos fazer com que, no momento de angústia da população, o benefício chegue. O auxílio emergencial, ele já era para estar acontecendo no país, independente de votação de PEC. A sensibilidade era para ter uma medida provisória logo no encerramento do ano, sabendo do problema que nós estamos vivendo, e se prorrogava, se criava as condições, e repito, criar condições não é apenas ir atrás de recursos dos servidores públicos. Nós precisamos ir atrás de quem tem condição também nesse país. Os grandes bancos estão aí, lucraram bilhões de reais no ano passado, como lucram todos os anos. Ontem mesmo eu lembrei aqui que o ano passado eles perderam 30%, mas eles deixaram de ganhar 30%, eles não tiveram negativo 30%, ou seja, 60 bi de lucro só no ano de 2020, onde quase todo mundo perdeu por conta da crise. Vote não 186.